Então, vamos começar. Hoje a gente vai bater um papo com a doutora Márcia Matias. A Márcia é uma carioca, presidente da SOIMERG, que é a Sociedade de Hipnose do Rio de Janeiro, presidente da Associação Brasileira de Hipnose. Eu, particularmente, considero uma das pessoas mais, vamos dizer, mais importantes lá no Rio de Janeiro em relação à hipnose. Ela tem uma atuação sempre grande, tem os cursos que ela faz. Então, eu acho que... E ela ofereceu um tema bem interessante hoje, que é dependência tecnológica. Então, ela vai bater um papinho com a gente hoje, vamos conversar. Eu não sei se ela vai falar direto, se ela preparou alguma aulinha, ou se ela quer falar direto, se ela quer só falar. Eu não sei como ela quer fazer, eu deixo a Márcia à vontade, porque qualquer coisa que ela fizer, eu tenho certeza que vai sair bem. Márcia, eu vou passar para você Sim. a, o protagonismo agora da reunião. Faça ver. E eu adoro perguntas, tá? Porque as perguntas, elas somam, elas fazem que eu traga ideias que nem eu sabia que eu tinha. Você está entendendo? Então, por favor, pergunte à vontade. Isso. Hoje, eu vou falar o tema do meu livro. É interessante que ele vai ser... Nós vamos fazer uma live no dia 19 sobre esse livro. Vai ser uma live internacional, porque aconteceu algo que eu não esperava com a editora. A editora combinou uma coisa conosco, que ela faria o lançamento dia 19, só que o livro já foi lançado. Eu fui surpreendida, porque me ligaram de Portugal. Olha, gostamos muito do seu livro. Eu disse, que livro? Né? Ele foi lançado aqui. E aí eu descobri que o livro já foi lançado em Portugal e no Japão. E ele está sendo muito bem aceito. Por que motivo? Principalmente no Japão. O Japão hoje, ele possui a única clínica especializada em tratar pessoas com compulsão de internet. Dentro dessa compulsão da internet, o que a gente fala? Pessoas que ficam muito tempo usando para jogar, para falar, entendeu? São pessoas que extrapolam, elas entram, entendeu? Na internet e quando elas veem o tempo passou. Tem pessoas que nem estão dormindo mais. E aí o tema do livro, ele é muito interessante. Ele é Desconectados, enfrentando a dependência tecnológica na quarta onda da TCC. É muito importante a gente conversar sobre isso com vocês pelo seguinte, porque desconectados, quando a gente fica na frente de uma tela, a gente consegue se desconectar do mundo e da gente mesmo. Então, a pessoa está desconectada. Ela tem que voltar a se conectar. E quando ela volta a se conectar, ela volta a ter o tempo de novo para ela consegue se organizar, ela consegue fazer esse tratamento. E queria colocar uma coisa importantíssima para nós que somos da hipnose. Por que eu coloquei esse tema dentro da TCC? Hoje, nós fomos no evento do Osmar, teve o meu ano passado, e quando a gente fala de hipnose, nós botarmos em torno de 160 pessoas num congresso, está sendo muito difícil. Quando a gente fala da TCC, eles colocam 1.000 pessoas brincando num congresso. Brincando. Quando a gente começa a associar a hipnose à TCC, a gente começa a ganhar, eu estou abrindo esse leque para vocês, para a gente começar a abrir a hipnose, para que a gente possa atingir mais profissionais, né? Quando a gente atinge a TCC, o nosso leque aumenta. Então, ao invés de eu ficar com um público muito concentrado da hipnose, que seria um público pequeno,
Quando eu coloco esse tema, a quarta onda da TCC, eu estou abrindo ele. Por isso que ele ficou internacional, por isso que ele conseguiu atingir, entendeu? Outras coisas. É uma coisa que a gente tem que bater muito nessa tecla, tá? Porque a hipnose, ela precisa ser aberta. Quando a gente fala disso, eu comecei a pegar uns clientes e eu queria passar para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com pessoas desconectadas, elas tinham muita dificuldade quando eu dizia: vamos ficar 1 hora sem celular? A princípio, todo mundo dizia: lógico, com certeza. Me ligavam angustiado: não dá, não dá. Por quê? Quando a gente está na internet, vamos falar primeiro sobre sites de relacionamento. Quando eu não estou num site, eu sou eu. Quando eu vou para um site de relacionamento e a pessoa não me vê, eu coloco uma figura, eu coloco uma outra pessoa, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser uma fantasia. Hoje, a gente está verificando uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Antigamente, a gente falava das novelas. Hoje, a gente está falando dos doramas. Os doramas, eles mostram, entendeu? Coreanos também, nós temos os chineses e os japoneses, de figuras bonitas, figuras que falam somente coisas belas, figuras que estão sempre arrumadas, sabe? E que no final sempre termina bem. E o dorama, ele vem mostrando justamente uma compulsão. A pessoa, ela assiste uma série, assiste outra, assiste mais, porque ela passa a estar desconectada. Ela se conecta na telinha, no seu computador, no seu celular. Os doramas estão passando muito na Netflix, mas nos canais abertos, não está passando dorama. Pelo menos eu não tenho visto, porque eu tenho que acompanhar isso para poder ter o meu trabalho. E as pessoas, elas vivem um mundo de fantasia. Só que você viver um mundo de fantasia, um dia você vai encontrar a pessoa, e quantas vezes eu já escutei isso? Ué, mas você é assim? Você botou uma foto de 30 anos atrás? E aí o sonho acaba, a frustração surge. E a pessoa ela vai se escondendo cada vez mais atrás da telinha. É o momento que você conversa, é o momento que você troca, é o momento que você conhece pessoas de vários estados. Minha culpa, eu jogo também. Eu adoro jogar xadrez. E eu sou bem ranqueada no xadrez. Então eu jogo com pessoas do mundo inteiro. Mas eu me coloquei como regra. Eu jogo 3 vezes por semana. Eu tenho horário. Eu só faço jogos que tenham início e fim. E com isso, eu não tenho o vício, eu não tenho hábito. E eu estava conversando com o meu médico também joga, ele é melhor ranqueado do que eu. E ele virou para mim e falou assim: Márcia, eu faço como você, me proponho a fazer um jogo para me manter no ranking, mas quando eu perco a mão. Eu perguntei para ele: como você perde a mão? Se eu perco, eu sei que meu ranking desce. Então, enquanto eu não consigo voltar para o meu ranking, eu não paro o jogo. Ele teve uma noite que a minha esposa falou o seguinte: Ei, já são 4 horas da manhã, você não vai dormir, não? E eu disse para ela: eu perdi 3 vezes, eu não posso parar. Se eu parar, eu vou cair no ranking. E ele disse: eu estou percebendo que comigo já está virando uma doença, está virando uma compulsão. Eu não estou tendo mais o domínio. Se eu ganho, eu consigo parar. Se eu não ganho, eu vou correr atrás da diferença.
E aí eu coloquei para ele, eu vejo isso como uma forma de lazer. Quando eu estou jogando xadrez, eu estou querendo fazer o quê? É esvaziar minha cabeça. Eu não estou jogando para ganhar, eu estou jogando para me divertir. É um hobby, é uma coisa que me traz o bem-estar. A partir do momento que eu percebo que eu fico ansiosa, que eu tenho que ganhar, eu tenho que manter um ranking, isso está virando um problema. E em cima disso, e agora a gente tem também, isso eu estou falando de jogos não pagos, tá? Mas a gente começa a ter os jogos pagos, que você ganha muito dinheiro. E cada vez que você perde, sabe, você quer colocar mais dinheiro para ganhar mais, mais, mais. Mas o que que ocorre? Os jogos pagos, eles foram feitos, e é difícil as pessoas entenderem, como também nos cassinos, tá? É, para você perder. Você pode ganhar sim, mas eles não foram feitos para a gente ganhar. Um exemplo que eu dou para vocês, isso não foi online, eu fui em Punta del Este, quando teve um congresso da hipnose lá, o Hipnosul, e quando eu entrei no cassino, todo mundo tratou logo de comprar as fichas. E o rapaz chegou e falou assim: a senhora não vai comprar ficha? Eu disse: não, eu vim jantar aqui, deixa o pessoal jogar. E aí ele falou para mim: então eu vou lhe dar uma ficha. Eu disse: tá bom, então me dê uma ficha. Ele me deu uma ficha. Eu fui comer um sanduíche com um refrigerante e estava vendo o pessoal jogar. E quando eu olhei para uma senhora que ela estava justamente numa máquina, ela jogava compulsivamente, ela não parava. E ela perdendo, e ela com um saco ali de fichas e ela ali. Só que chegou uma hora que as fichas dela acabaram. E ela foi comprar mais fichas. Quando ela fez esse movimento, eu estava observando ela, eu cheguei e sentei justamente na máquina que ela estava, porque eu disse, a máquina que tem mais probabilidade, entendeu? De dar um resultado positivo é essa, porque ela está cheia de moedas, né? E eu fui lá e coloquei minha moedinha. E as moedas caíram. Quando aconteceu isso, a mulher veio enlouquecida em cima de mim, dizendo que eu não poderia ter sentado ali porque aquele lugar era dela, que ela já estava prestes a ganhar, que eu me aproveitei de uma situação e eu disse: senhora, a senhora levantou, eu só sentei. Enfim, aconteceu uma confusão e eu peguei minhas fichinhas, fui lá trocar e o rapaz disse: agora que a senhora está cheia de fichas, vamos jogar? Eu disse: não, me passa o dinheiro logo, porque se eu continuar jogando eu vou perder tudo. E é o que a gente está vendo. Então, essa coisa compulsiva acontece muito quando a gente está desconectado. A gente sabe a hora que começa, mas não sabe a hora que para, nem como para. E eu trouxe umas coisas aqui para vocês, muito interessantes, de alguns pacientes que eu fiz o trabalho com eles, eles tiveram alta e eles me deram um feedback, tá? Justamente disso. Então, um deles colocou a seguinte: desconectar-se do mundo digital é o primeiro passo para se conectar consigo mesmo. Quando a gente se desconecta desse mundo digital, tem é você. Como você se vê, como você se sente, como você está dentro desse mundo. Quando você está no mundo digital, você é mais um. E é uma pessoa que cria a realidade virtual que você bem desejar. Até nos jogos. Porque tem jogos que você faz como você seria para poder jogar. Um outro falou o seguinte: o verdadeiro controle é quando você não precisa da realidade digital para sentir-se completo. Então a pessoa se vê quando ela está nesse mundo digital, virtual, como um ser completo, mas quando está fora, não.
Então, ela não precisar mais disso. Um outro falou uma coisa muito interessante. A liberdade de viver o presente. Porque o presente é quando a gente está inteiro, está íntegro nas ações. Quando a gente está desconectado, a gente não está no presente. Tempo perto do que realmente importa. É passar mais tempo com o que realmente importa. Só que muitas das vezes as pessoas estão tão solitárias que elas se utilizam desse universo. A tecnologia deve ser uma ferramenta e não uma prisão. Muitas das vezes as pessoas não veem isso, porque elas estão aprisionadas. Elas estão aprisionadas num mundo que fala que você pode ser o que você quiser. Só que quando você sai desse universo, você é você. E como é que você fica? Ele diz que você pode tudo, mas ele te aprisiona. Como se libertar dessa compulsão? Isso é a compulsão. As técnicas que eu utilizo para trabalhar com desconectados são técnicas, tá, para a compulsão. Eu uso técnicas tanto da hipnose como da TCC. A TCC, ela conseguiu me ganhar muito quando ela conseguiu, na quarta onda, fazer uma boa associação com a hipnose, tá? Ela está casadinha agora. Então, é um casamento redondinho e que a gente tem que fazer com que isso continue. Perguntar para cada cliente, mesmo aqueles que não nos procuram por causa da internet, como é a sua vida fora da telinha? Tem gente que não sabe nem como é que é a vida. Ela só diz assim, eu vivo. Tá, mas como é que é? Quando você está usando para trabalhar, até nós mesmos, é, é uma pergunta que tem que ficar clara. A gente trabalha muito online. E nesse trabalho online, você começa a trabalhar, um exemplo, 9 horas da manhã e você vai direto até às 6. Qual é o tempo que você dá para você respirar fora da telinha? Porque senão a gente não percebe e a gente começa a ficar compulsivo. Porque hoje a gente está vivendo dentro da telinha para o nosso trabalho. Então, uma verificação que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês, é a seguinte: o ideal é você atender 3 clientes e dar uma pausa de meia hora, no mínimo. Mais 3 clientes e uma pausa de meia hora. Para quê? Para que o cérebro ele não fique sobrecarregado de fazer essa fixação. Porque quando a gente trabalha online, quando a gente trabalha presencial, a gente olha o cliente como um todo, a gente olha as coisas. Quando a gente está online, a gente faz isso aqui. É isso que a gente faz. A nossa visão periférica, ela acaba. Ela passa a ter uma visão muito focada. E a gente precisa desse tempo. A cada 3 pacientes, meia hora, tá? Para ver, para respirar. Um outro cliente falou o seguinte: cuidar da saúde mental é saber o momento de se desconectar. Não é de se conectar. Reduz o virtual para expandir o real. E a última coisa que me falou foi um cliente do Canadá, né? Ele trabalha para a Accenture e ele disse que existe uma preocupação muito séria. No crescimento do ser humano, com a inteligência artificial, a gente chegou no pico. A gente não tem mais para onde crescer. Não tem. Acabou o crescimento. A inteligência artificial, ela existe desde a década de 50. Ela foi... Seguraram o máximo que podiam. Ela começou a explodir, entendeu? No início dos anos 2000. E ela vem com uma força total.
ela vem num crescimento que teve situações que eles seguraram a máquina. Porque a máquina, ela está aprendendo sem ter, esse que é o grande problema, sem ter mais necessidade do ser humano. Existe uma previsão daqui a 3, no máximo 5 anos, acabarem várias profissões. Porque a inteligência artificial, ela vai cumprir esse papel. Ela hoje, ela escreve livros. Tem pessoas que viraram autores porque utilizam a inteligência artificial. Não sei se vocês sabem disso, tem pessoas que estão desempregadas, e se você responder pesquisas online, você ganha. Tem pessoas ganhando na faixa de 9, no mínimo, até 25 mil reais, somente respondendo pesquisas online. Só que para você atingir esse patamar, você tem que ficar direto, você tem que virar, você só pode dormir 4 horas por noite. As pessoas estão virando robô. Elas não estão mais pensando, elas não estão mais se conectando com elas mesmas. E aí a gente passa por uma pergunta muito interessante, que eu pergunto para todos os meus clientes. Como é o seu lazer? Eu só escuto todo mundo falando, estou trabalhando, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a grande maioria dos trabalhos são online. Médicos atendendo online, psicólogos. A gente pode colocar o seguinte: depois da pandemia, eu não conheço nenhum psicólogo que só trabalhe presencial. Todos trabalham presencial ou online, ou somente, entendeu? Online. Então a coisa ela está indo de uma forma tão grandiosa, tá? Que a gente precisa falar para as pessoas que elas precisam ter um tempo. E aí, Osmar, eu vou te falar algo interessante. As pessoas que estão desconectadas, elas dizem que não precisam de terapia. Por quê? Elas estão tão focadas na telinha que elas não têm tempo para pensar nelas. Mas o dia que é tirado isso delas, uma cliente minha, inclusive, aconteceu isso, eu falei, a gente precisa trabalhar essa parte sua que está compulsiva. Márcia, está ótima, deixa assim. E ela adoeceu. E ela foi para o hospital. A primeira coisa que o médico fez foi o seguinte: com licença, sem celular. Aí ela disse, mas eu preciso. Ele disse, você está doente. Você precisa se cuidar, você precisa se tratar. E ela disse, Márcia, quando algum familiar chegava, a primeira coisa que eu perguntava, tem celular? Aí ela disse, meu irmão falou assim, mas o médico disse que você não pode. Ela disse, eu quero que ele se dane, me dá o teu celular, ou então você pode ir embora daqui. Você não é útil aqui. Você só é útil se você me deixar o celular. E foi quando ela percebeu que ela começou a ficar agitada, entendeu? E ela disse, eu preciso tratar disso. Eu não estou sabendo mais parar. Quando a gente fala do Japão, vamos voltar para lá, para a clínica do Japão, eles verificaram que pessoas que jogam muito tempo, elas estão tendo convulsões. Porque a atividade cerebral, mesmo quando elas param para dormir, elas não param a atividade cerebral. Elas dormem pelo cansaço. E quando eles entram nesse looping, o que que ocorre normalmente? Se tira o celular, mas eles arrumam alguma outra coisa para colocar no lugar, né? É, a gente tem que ter, sabe, uma noção de
como é que vai ser feito esse trabalho? Ele está batendo a nossa porta. Os clientes estão chegando. As técnicas, elas têm que ser adaptadas para esse tipo de trabalho. A gente pode usar técnicas que já existem, mas elas têm que ser sob medida para esse trabalho de compulsão. Quando a gente consegue fazer isso, a gente atinge um campo maior. E a hipnose, ela consegue voltar a ficar à frente. Porque eu acho que a nossa meta, nós que trabalhamos com essa técnica, é que a hipnose, ela não fique trabalhando com o mesmo do mesmo. Com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico, e sim com as doenças novas que elas estão surgindo. Elas estão aí. A TCC é a primeira a correr atrás, sabe? E fazer um movimento. Então, nós da hipnose temos que começarmos a nos conscientizarmos disso e também ficar ali, páreo a páreo, entendeu? Para ter a resposta. O Osmar lembra de uma coisa muito antiga, que foi antes da pandemia, que eu virei para ele, foi uma das pessoas que eu perguntei, não sei se você está lembrado, Osmar, surgiu um cliente para mim, vegano. E ele chegou e virou e falou assim, olha, eu lhe procurei, mas você tem experiência com pessoas veganas? Eu disse, por um acaso eu nunca atendi ninguém vegano. Mas eu pressuponho que o atendimento é o mesmo. Mas não faz mal porque eu estou indo para São Paulo e vou conversar com alguns amigos para poder verificar se tem alguma diferença. Perguntei para o Osmar, perguntei para várias pessoas, até que uma pessoa, que eu esqueci quem era, que é da Argentina, ele virou para mim e falou assim, Márcia, tem diferença. Eu disse, qual é a diferença? Ele disse, o vegano, por não colocar carne, ele passa a ter uma tendência mais depressiva. Ele não é depressivo, ele tem tendência mais depressiva do que outro tipo de cliente. Você vai ver que você vai equilibrar ele, mas ele sempre vai ficar aqui. Aí, na época, eu brinquei com essa pessoa e eu virei para ele e falei assim, não era mais fácil a gente dar uma carninha para ele? Não, não é. Porque, na realidade, é uma opção que a pessoa fez, assim como estar desconectado é uma opção que a pessoa faz, só que ela perde o quê? O controle. É como se ela não tivesse mais o controle na mão dela. E a gente tem que fazer com que ela volte a ter o controle da vida dela, do caminho dela. E isso vai piorar cada vez mais, porque a gente pensa que estar desconectado é uma coisa dos jovens. Porque normalmente o jovem que a gente fala, o jovem está usando muito a internet, o jovem, sabe, fazendo isso tudo. Mas hoje o idoso também. O idoso ele está se comunicando muito através da internet. Quando ele não tem pessoas ao redor dele, ele vai para a internet e ele fica se comunicando, ele fica falando, ele fica jogando. E ele não percebe, o tempo dele é preenchido. E ele dorme e no dia seguinte ele já acorda com o celular na mão. É um vício, como se fosse um cigarro. Qual é o horário que você dá a sua primeira tragada? Qual é o horário que você começa a se desconectar? A gente também tem que saber isso. A primeira coisa que você faz é pegar o celular, é escovar o seu dente, é tomar um banho, é tomar o seu café, ou é primeiro ligar para saber as notícias e saber tudo? Porque hoje, através do celular, eu vou pegar muito o celular, tá? Porque o celular hoje está sendo o maior vilão. Hoje no celular você pode jogar, namorar,
assistir televisão, escutar música, escrever e quantas outras mais situações. Isso desde uma criança até um adulto. Fechando isso, porque eu quero escutar as perguntas de vocês, eu tenho um sobrinho neto de 5 anos. E eu não sei quem teve essa ideia de dar uma Alexia para ele. E ele ficou felicíssimo com a Alexia, porque a Alexia é a pessoa que ele manda. Ele está feliz porque ele está mandando. Alexia, acende a luz, Alexia, apaga a luz, Alexia, liga a televisão, Alexia, faz não sei o quê, né? E simplesmente com esse do Alexia, um dia o meu sobrinho percebeu o seguinte: quando ele fala com a Alexia, ele sempre fala alto. E ele começou a falar com a Alexia abaixo. Meu sobrinho chegou e falou assim: o que ele está fazendo com a Alexia? A Alexia estava fazendo o dever de casa dele. Alexia, preciso de uma pesquisa para tirar nota 10. Me fale sobre tal tema, Alexia. E a Alexia falou para ele, falou como é que ele tinha que colar as figurinhas, como é que ele tinha que fazer tudo. Só que o pai dele disse: sem Alexia, você vai fazer agora, eu quero que faça diferente do que a Alexia te mandou fazer. Aí ele: pai, eu não estava precisando mais pensar, pai. O pai disse: você vai pensar, você vai fazer o dever de casa. E ele me ligou depois dizendo: Dindinha, fala com meu pai, eu preciso da Alex. Eu não consigo mais viver sem a Alex. Então você veja, uma criança de 5 anos. E isso foi deixado em um curto espaço de tempo. Imagina aquelas crianças, que acontecem muito, Osmar, que o pai quer conversar com a mãe, ou o pai quer comer, o pai chega e enfia o celular na criança naquele momento, para a criança deixar eles em paz, né? Então eles não percebem que isso vai criando uma doença, vai criando uma compulsão, e que a gente tem que fazer um tratamento o mais cedo possível. Só que esse tratamento dessa compulsão, ela só surge já no estágio muito avançado. Ela não vem para nós profissionais, entendeu? Em estágio inicial. Perguntas? Márcia, Não estou escutando você. está me ouvindo agora? Sim, Ah, ótimo. agora sim. Gostei muito dessa maneira de abordar o tema. Olha, menina, eu vou contar uma coisa para você. Você sabe que, por ser ginecologista, eu trabalho muito com problemas sexuais, com disfunções sexuais. E hoje, essa desconexão que você fala, que eu achei interessantíssima, né? Essa palavra, essa maneira essa leitura que você faz, né? Da situação, ela está sendo muito complicada com relação principalmente aos adolescentes. Hoje em dia, quando você falou as pessoas namoram, não sei o que, as pessoas fazem sexo, as pessoas fazem amor por internet e virtualmente, e com pessoas que nem são as pessoas que estão do outro lado da telinha, isso que é o pior. Está acontecendo uma coisa hoje que se chama sexo solitário, tá certo? E as Sim, pessoas estão começando a trabalhar nesse sexo solitário de uma maneira tão intensa e tão obsessiva, tá? E estão perdendo a coragem de depois fazer isso no pessoal. Esse que sim, está sendo porque no pessoal a fantasia é diferente, né? Entendeu? sim, Eu conto sempre isso. Quando eu era adolescente, né? Vamos dizer, a nossa formação sexual acontecia, nosso modelo era os antigos catecismos do Carlos Zéfiro,
Talvez alguns ainda tenham visto isso aí, né? E eram figuras, eram desenhos. Naqueles desenhos, a gente, adolescente, via aqueles. Era a gente chamava de catecismo, mas era um gibizinho, onde tinha desenhos de tudo com temas sexuais. Mas era a prima, era a vizinha, era a tiazinha, era a tal, mas eram tudo desenhos. E a gente Sim, imaginava as coleguinhas das salas, amiguinhas próximos, tal, né? Quando, depois de um tempo, começou a aparecer as revistas suecas, que foram as primeiras que apareceram o sexo explícito mesmo, fotografado, né, aqui no Brasil, aí começou a aparecer aquelas mulheres maravilhosas, aqueles homens, né, enormes, e o que, que acontecia? Aquilo começou a inibir muito e tirar muita fantasia das pessoas, porque aí ali não era fantasia, era verdade, e as pessoas, tanto as mulheres como os homens, olhavam e falavam: nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir um parceiro assim. Hoje em dia está acontecendo o contrário, olha que interessante. As pessoas estão fazendo sexo virtual. Você veja que a quantidade de mulheres que estão fazendo hoje o que elas chamam conteúdo adulto, conteúdo sim. adulto. Então, a inversão de valores que está acontecendo, e isso está fazendo com que as pessoas comecem a desenvolver o medo do sexo presencial, a ansiedade do desempenho presencial. Então, isso tá uma coisa assim, a quantidade de pacientes que estão relatando isso é muito grande. Isso principalmente com os adolescentes, né? Os adolescentes hoje estão indo para isso. Sem contar nas fantasias malucas que estão acontecendo agora, virou moda. Aí eu tenho um nome aí que eu não lembro como é que chama, que o pessoal está dizendo agora que são animais. Ah, não, eu na realidade eu sou uma Sim, cachorra, eu na realidade sou um urso, eu na realidade sou um touro. E aí as pessoas estão começando a se comportar, querer comer a mesma coisa. Olha que coisa absurda. Então, eu é estou achando verdade. esse tema que você está trazendo, sabe? É um tema realmente muito, 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 muito importante, né? Vamos abrir um pouquinho. A Sueli Meirelles, que eu não sei se ela ainda está aí, tá? A Sueli, ela disse que vai ter que sair às 9 horas, mas ela escreveu assim: a sua sinalização é preciosa em relação ao equilíbrio entre as quatro funções psíquicas: razão, emoção, sensação e intuição. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se quer dizer, como é que isso está, esses detalhes, essas quatro funções psíquicas estão inseridas nesse seu tema, né? Eu tenho a impressão que é isso. A Sueli está aí, se ela quiser fazer, complementar a pergunta, Sueli, não Ela sei está se... aí, que ela Cadê? completa. Sueli? Oi, Márcia. Sim, boa noite. Eu gostaria que você correlacionasse, porque, por exemplo, quando eu aplico essa técnica das quatro funções psíquicas, eu observo Sim. que ou a pessoa foca só no trabalho, ou só no diálogo, ou no fanatismo religioso, ou só no lazer e sem nenhum compromisso. Isso gera desequilíbrio. E você está trazendo um tema que no momento, está influenciando muito esse equilíbrio entre as quatro funções psíquicas. Eu gostaria que você aprofundasse, porque tudo isso que você está dizendo é o que nós estamos vendo aí na realidade, né? Sueli, eu vou colocar um caso de uma cliente. Hoje, por favor, se alguém for, né, não leve para o lado negativo. Uma cliente que ela é testemunha de Jeová e hoje ser testemunha de Jeová é tido como uma seita, tá? E ela é aquela que frequenta aos domingos, é ela que cumpre todo aquele ritual. E ela veio para terapia, colocando que ela gostava muito disso tudo. E eu não entendendo por que que ela veio para terapia, tá, Sueli? Ela estava tão bem, ela não tinha problema nenhum. Até que ela virou para mim e falou assim: o meu problema é a internet.
Eu disse, por que a internet? Porque na internet ninguém sabe a minha religião. Na internet eu posso falar palavrão. Eu tenho um codinome. Olha, eu tenho um codinome. Porque é uma tradição que traz muitos impedimentos em relação a comemorar aniversário, porque o bolo é redondo, a lua é redonda, então é considerado magia. Então não pode comemorar Natal, tem uma série de proibições. Então ela criou um perfil paralelo. É Exato. isso aí. E ela me colocou algo que eu achei muito interessante. Ela chegou e falou assim, Márcia, foi agora em setembro, visita o meu perfil, meu codinome é tal. Eu disse, por quê? Olha, na vida real, isso não pode acontecer, mas lá pode. Inclusive, eu estou recebendo. Eu disse, o que que você está recebendo? Saquinho de Cosme e Damião. Um estado dissociado. Porque é como Exatamente. assim, lá eu posso, lá não tem religião, Uhum. lá, entendeu? Não tem punição. Lá é um universo paralelo, e no universo paralelo eu posso ser quem eu quiser. Então, essa razão, a intuição, tudo isso é como se você pegasse do mundo real e colocasse de lado para você ser uma outra pessoa. Esse é um parâmetro, um referencial que eu utilizo matematicamente para ver se a pessoa está em equilíbrio. E Sim. normalmente não está, está mais para um dos pontos, né? E isso que você está trazendo, né? É o que nós estamos vivenciando no momento, são os clientes que estão vindo para nós. Obrigada aí pela sua resposta, Márcia. Muito importante esse Conte tema, sempre. parabéns. E a sua pergunta também. É um processo Parei. dissociativo vigil, né? É interessante isso, né? É um processo Exatamente. dissociativo vigil, porque ela não está no estado de transe. Mas quando Não, ela entra no mundo irreal, na realidade ela está vivenciando, fantasiando uma outra vida, e como se ela tivesse protegida, né? Elas estão fale, perdendo a Osmar. capacidade de enfrentamento no real. Mais forte do que isso, ela está perdendo algo muito sério, que é a intuição. Sim, sim. Eu coloquei isso porque são as quatro funções, segundo Jung, e eu trabalho com psicologia transpessoal. Então, se a pessoa não tem um Sim. sentido de propósito, ela extrapola no sentido horizontal, de conexões sem limite, né? Nesse sentido. Foi Fala. interessante, você lembrou do congresso, nossa, você esteve lá no primeiro Hipnosur, né, que foi em Punta del Este, né? Você sabe que naquele Sim, Hipnosur, que o Fábio que organizou, e eu fiz toda a parte científica, fui eu que fiz a parte científica, né? Eu fui o vice-presidente lá, e depois fui o presidente do segundo Hipnosur aqui no Brasil. Mas e realmente aquele foi um interessante. Outra coisa interessante que você falou foi quando você comentou que algumas pessoas, você falou assim, algumas pessoas elas estão vivendo esta vida paralela, mas elas não estão sofrendo, né? Eu sempre não, não tem coloco, sofrimento. aí elas não têm necessidade de terapia. É o que eu coloco sempre. Quando a gente vai ver por que, que uma pessoa procura uma terapia, ela procura por causa do que eu chamo do esquema comportamental dela. O esquema comportamental dela é composto por atitudes, que aquelas atitudes externas, muitos chamavam de comportamento específico, né? Comportamento externo, é feito das reações fisiológicas que acompanham esse comportamento externo, e do estado e das emoções ligadas a esse comportamento. Eu costumo dizer assim: esse esquema comportamental é o que traz ou não as pessoas para a terapia. Por quê? Porque quando existe um conflito entre as emoções e as atitudes, aí a pessoa se sente mal, ela sente necessidade de terapia. Eu até uso o exemplo, quando eu dou aula, eu falo assim: imagine vocês Hitler quando perseguia os judeus. Ele perseguia, mandava matar os judeus, tal, ele tinha uma atitude externa.
Ele tinha sofrimento, ele sofria por causa disso? Não. Ele tinha certeza que estava certo. Ele jamais ia procurar terapia, não é verdade? Agora, imagina Não. você, por exemplo, se você tem um filho e esse teu filho começa, por exemplo, na adolescência, começa a usar droga, ter más companhias, tal. Aí você chega, você toma uma atitude, pô, eu tenho que trabalhar, não posso ficar vigiando ele 24 horas, eu vou pôr meu filho interno. Você pega, põe seu filho interno. Você está tendo uma atitude de pôr ele interno. Só que você termina sofrendo, porque você fala: caramba, que mãe eu sou, eu devia estar do lado, eu devia não sei o que tal. Aí você tem um sentimento de culpa. O que, que acontece? Esse sentimento de culpa, mesmo que você, do ponto de vista comportamental, até social, está fazendo uma coisa certa, ou melhor, dentro do teu contexto para o teu filho, mas você está sofrendo. Isso faz com que você, mesmo estando fazendo a coisa certa, você sofre e precise de terapia. E o Hitler está fazendo tudo errado, não sofria, então ele não procurava de terapia. Então, o esquema comportamental destas pessoas, eles têm que cair na real. E eu acho que é aí onde a psicoeducação, a parte das terapias cognitivo-comportamentais, que se baseia, quer dizer, acho que um dos pilares é a psicoeducação, né? Psicoeducação é a coisa mais importante em Sim. qualquer tipo de abordagem. Acho que a psicoeducação, para convencer essas pessoas que alguma coisa está errada, é importantíssimo para ela começar a ter um sentimento de culpa, pelo menos de preocupação, com esse tipo de atitude, para que ela possa vir procurar terapia. Aquela tua paciente só procurou terapia quando ela o sentimento dela de culpa, de que alguma coisa, opa, agora eu acho que eu estou errada, acho que eu estou adoecendo, foi que fez ela procurar terapia. Enquanto ela não teve esse sentimento, Exatamente. ela não procurava, né? Bom, Enquanto a pessoa está nesse looping, sabe, exatamente, ela não procura terapia, porque ela entre aspas, ela está protegida. exatamente. Ela está protegida ali. Só que quando alguém dá um arranhão nessa proteção, aí tudo vem à tona. É verdade. Gente, Agora já quero lançar uma pergunta, sabe qual é? Muito passa. interessante. Para todo mundo, ó, para Será todo que a mundo. gente, Gente. Vamos ver quem vai para todo responder. mundo, eu quero respostas para saber o que vocês pensam sobre isso. Será que as pessoas estão se desconectando e indo para o mundo virtual devido à solidão presencial? E aí é a busca, entendeu? Como elas não têm aqui, elas vão para aqui. E cada vez elas se enterram mais aqui, porque isso aqui está ficando distante. Você lembra? Eu tenho certeza que você deve ter feito isso. E, por favor, gente, me ajude para eu não me achar tão velha assim. Antigamente, quando eu era criança, meus avós botavam as cadeirinhas do lado de fora, porque eles moravam em casa, e a gente ficava ali conversando com as pessoas, trocando, sabe? Sabendo o que estava acontecendo, entendeu? Aí o tempo passou, veio a televisão. Quando a televisão surge, a minha família, por parte de mãe, toda é espanhola. Quando a televisão surgiu, o meu avô virou para o meu pai e falou assim: Você vai comprar televisão? Meu pai disse: Vou. Ele disse: Compra uma para mim? Meu pai disse: Tá bom, eu compro para o senhor. Pode deixar que eu faço isso. Meu avô deu o dinheiro e foi comprado. Só que meu pai disse o seguinte: a televisão na minha casa, porque a gente era vizinho do meu avô. Meu pai disse: Eu não quero ninguém aqui na minha casa. Eu quero poder botar meu short, tirar minha blusa quando eu chego em casa e assistir a televisão. O meu avô não. Meu avô, como a casa dele era muito grande, ele disse, ele abria as portas, podem ver todo mundo. Só que a televisão passou a ser um controle também. O meu pai controlava que ele não queria ninguém. E o meu avô era muito engraçado, Osmar. Então, olha só como é que a gente já está falando dos desconectados lá atrás, né? O meu avô virava e falava assim, esperava todo mundo a hora do jornal. Então, ele ligava a televisão na hora do jornal, todo mundo quieto. Quando começava a novela, ele fazia assim, psh, e era psiu mesmo.
Ninguém poderia falar mais nada. Quando as pessoas começavam a falar, ele tinha um controle, porque ele era o dono da televisão. Ele continuava. No terceiro pishio, ele levantava, desligava a televisão, conversando à vontade. Aí ele virava para mim: corre para sua casa, assiste a novela e amanhã você me conta a novela. Eu vou saber da novela e eles não vão saber. Então, olha só como é que já estava se criando tudo isso. Porque a geração anterior à minha era a geração do rádio, era a geração que tinha que imaginar as novelas. Eu já não imaginava, eu via naquela caixinha tudo. E isso foi aumentando e a gente não foi percebendo que a tecnologia ela foi nos desconectando cada vez mais e nos aprisionando em casa. Tem pessoas que dizem: ah, eu tô louca para ir para minha casa para assistir uma série. Vamos tomar um chopinho? Não, eu vou para casa assistir série, né? Então, isso não é esse isolamento que a gente está tendo? O que que vocês acham? Me respondam. Bom, eu acho que você tem toda a razão. Esse isolamento, esse foco, é como se você você fez uma metáfora bem interessante. É como se a gente estivesse perdendo a nossa visão periférica das coisas que acontecem à nossa volta e o mundo está se restringindo ao nosso foco, né? Tá se restringindo àquilo que está à nossa frente, aquele foco, exatamente. Nós estamos ficando com aquele negócio que a gente põe no cavalo aqui, né? Como é que chama aquilo? Esqueci o nome. Bom, agora, Márcia, só que tem uma coisa. Eu sei que é Fale. lógico, você quer que as pessoas, né, comprem seu livro, tal, né, que eu acho que é uma boa, eu vou querer também. Agora, eu queria que você desse aqui um exemplo, pelo menos, de como você aborda terapeuticamente essas pacientes. Eu sei que você trabalha com TCC associado com a hipnose, né? Dá um exemplinho aí de como você aborda, quer dizer, qual é um passo a passo que você aborda, né? Pelo menos um exemplo, para a gente ter uma ideia Um de como exemplo. você trabalha. Por exemplo, um paciente que chega com um transtorno, bom, já é quase um transtorno hoje, né? Isso aí, tá? A pessoa chega com essa queixa, como é que você aborda sob o ponto de vista de TCC? É lógico, já vou partir do princípio que a psicoeducação é a coisa mais importante, você vai explicar tudo isso essa aula que você deu, você termina dando para o paciente, né? De uma maneira, vamos dizer, embrulhada de presentes para ele, mas você faz assim, né? Agora, quais as técnicas que você usa? Vou contar um caso muito interessante de um adolescente de 11 anos. Ele hoje não tem mais 11 anos, tá? Inclusive, ele nem mora mais no Brasil. É, eu atendi a mãe dele quando a mãe dele tinha 11 anos. E, e foi um trabalho muito incrível, muito legal com a mãe dele. Ela teve alta e eu nunca mais soube dela. Nunca mais. 30 anos se passaram e ela me procurou. Ela disse: foi difícil te achar. Eu disse: lógico, eu não estou mais no mesmo endereço, fica difícil, né? E ela me procura com um filho de 11 anos. Márcia, eu estou com um problema muito sério com meu filho. Ele não estuda, ele não faz mais nada por causa do celular. A princípio, eu e meu marido, para que ele não perturbasse a gente, porque nós somos estudiosos, nós somos professores universitários, nós temos uma vida muito regrada. Quando ele começava a perturbar, a gente dava o celular. Toma o celular, vai. Vai jogar teu joguinho, vai ver o que você quiser. E começou muito suave. Só que, de repente, Márcia, a gente não percebeu, a gente perdeu a mão com ele, a psicoeducação. Nós perdemos a mão porque na escola nós fomos chamados, porque ele não estava mais indo para a sala de aula, ele ficava no banheiro para ele poder ficar jogando.
do banheiro. E ele foi pego. E ele quis bater na professora, ele quis bater em todo mundo. E eu e meu marido dissemos, não, mas ele é um garoto muito tranquilo. E a diretora virou e falou assim, então você vai tirar o celular do seu filho para você ver essa criança tranquila. E ela disse, com certeza, eu vou tirar e vou provar para a senhora. O problema é da escola. Estou falando dessa. Porque a gente vai tá vendo bem a psicoeducação na adolescência. A coisa acontece e você vai perdendo a mão. E ela disse, Márcia, eu fui para casa, virei para o meu filho e falei, hoje nós vamos tirar o seu celular. Virei para o meu marido e falei assim, tira o celular da mão dele, que eu vou tomar banho. Dali a pouco, Márcia, eu só saí de toalha. O meu marido me dá o celular e ele não dou, me dá o celular. Meu marido pegou o celular e quando pegou, meu filho começou a agredir o meu marido. Meu marido, por ser muito mais forte, pegou e jogou ele de encontro à parede. Só que naquilo que jogou ele de contra a parede, ele foi na cozinha para pegar uma faca, para atingir o pai. Ele saiu de si, porque o foco dele era pegar o celular. E aí eu vi o meu marido gritando: não faz isso, não faz isso, eu vou te machucar, eu vou te machucar. E aí ela saiu do banheiro, ela disse: Márcia, a sorte que eu saí do banheiro, eu segurei ele com toda a força. Aí meu marido conseguiu pegar e a gente teve uma noite de terror com aquele garoto. Porque ele não dormiu a noite toda. Ele disse que ele ia matar o pai, que o pai que se preparasse, que o pai não ia tirar o celular dele, de jeito nenhum. Que se ele precisasse, ele ia roubar dinheiro para comprar um outro celular e que nós não iríamos saber. Márcia, a coisa explodiu e eu não sei o que fazer. O meu marido não sabe o que fazer. E eu trouxe para terapia. Eu disse: eu quero que você saiba que eu vou fazer terapia. Eu não vou educar seu filho. Você vai ter que ter um trabalho de educação com ele. Eu vou fazer a terapia com ele e vou fazer a terapia familiar com vocês e ele. Porque a família está desestruturada. Vocês estavam numa estrutura, ele nasceu, vocês não perceberam que vocês foram afastando ele, dando o celular, ele foi criando um mundo paralelo, e quando vocês se despertaram, porque a escola informou o que estava acontecendo, porque vocês não viram isso, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Então, o que que aconteceu? Osmar, eu trabalhei com esse adolescente e trabalhei com os pais. Porque não adianta você trabalhar com ele se a família não está estruturada para acompanhar esse trabalho. Você está entendendo? Até porque se ele não quiser, não adianta. Não, ele vai e fica parado lá e não fala nada e não dá seguimento à terapia. Com certeza. E aí, o que foi sendo feito, tá? Não foi a terapia verbal. Eu trabalhei com ele em cima da coisa que ele mais gostava, tá? E com isso, eu conseguia colocar ele em transe, entendeu? Eu conseguia fazer tudo com ele. Que era o seguinte: o amor dessa criança era futebol. O sonho dele, entendeu? Era jogar futebol. E os pais, como são pessoas muito letradas, sabe? Achavam que o futebol, assim, era a pior coisa do mundo. E não deixavam ele fazer isso, ele só fazia na escola. E aí eu comecei, eu disse, vou pegar uma bola, vamos jogar aqui no consultório, entendeu? Eu tirava tudo no consultório. Ele, você fica no gol.
E eu ficava no gol. Eu disse, olha para mim, presta atenção, balança com o corpo para mim ver se você está com molejo. E aí eu fui fazendo todo o trabalho a nível corporal para retirar ele desse transe de querer isso. A continuação foi o que ele gostava tanto de futebol, eu convencer os pais dele ir para uma escolinha de futebol. Ele foi para a escolinha do Flamengo. E os pais não iam ao jogo de futebol. E eu ia lá o tempo todo. Chegou um tempo que eu virei a goleira oficial, entendeu? Das crianças do Flamengo. Porque interagir, criar tudo isso, e ele foi cada vez mais entrando no processo hipnótico com aquilo que lhe dava prazer, que era o jogo, tá? Trabalhando muito com a TCC, tá? Para tirar ele daquele estado que ele ficava no celular, para trazer ele para o estado do aqui e agora, através dos jogos, certo? E com isso, o mais interessante, mostrando para ele que ele começava a fazer uma troca justa, uma troca por algo que lhe dava muito mais prazer, por ele estar presente. E hoje, o que eu quero passar para vocês é que esse garoto, ele joga, entendeu? No Paris Saint-Germain. Não ainda com os adultos, por causa da faixa etária dele, né? Mas hoje ele é um grande jogador do Paris Saint-Germain. Então vocês vejam, e quando fala de internet, a gente se comunica até hoje. E eu chego a falar assim, quero ver você através do celular. Márcia, só 5 minutinhos, não posso ficar muito, entendeu? Muito tempo no celular não, hein? Eu disse, não, tudo bem, tudo bem. Rapidinho, rapidinho, né? Então vocês vejam, toda mudança, ela ocorre quando a gente consegue uma outra coisa que dê prazer, você está entendendo? Para a pessoa. E isso é uma troca justa. Então a gente tem que conseguir, a TCC fala muito disso, de uma troca justa. Quando você consegue a troca justa, entendeu? Todo o processo terapêutico em qualquer área é muito mais fácil, é muito mais rápido, porque a pessoa ela nem sente que ela está fazendo hipnose. Perguntas? Na verdade, você trabalhou então com uma das práticas que é o role playing, né? Role playing, Exatamente. tal. E você trabalhou também, eu imagino que você deva ter passado para ele algumas práticas contemplativas para diminuir a ansiedade, tipo mindfulness ou relaxamento, algumas coisas assim, né? Eu acho que são Não, não, complementares, né? não, Não? não. Você Não. sabe por quê? Não. Porque ele estava muito mental aqui. O que eu fiz foi ele se tornar mais corporal. Ah, entendi. Você abriu, tá? Se tirar, Você está sair da entendendo? imaginação e virar para o físico, Exato, para a vivência exato. verdadeira, né? Exatamente, pro aqui e agora. Interessante. Então, eu tirei ele do imaginário, do visual, e botei ele no aqui e agora. E com essa experiência do corpo, entendeu? Não houve necessidade, porque quando você joga, não sei se você já jogou futebol, né? Mas quando você joga, Todo brasileiro já jogou. Eu não jogo bem, mas joguei já. Eu joguei bastante. Quebrei o braço jogando futebol. tá vendo? Tem uma história, todo mundo que joga futebol tem uma história. E você vê, você termina de jogar futebol, dá aquele prazer, você tá entendendo? De ter Até jogado a hoje eu energia jogo, pra viu, fora. Márcia? Eu vou fazer 70 anos eu jogo. Só que agora eu jogo futebol de mesa, que é menos, tem menos risco, tá? Com certeza. Mas você, para jogar o futebol de mesa, o que que você tem que fazer? Era Tem que gostar um ter do outro, uma é boa lógico. manobra.
É lógico, E aí né? Tem você que ser sai do mental presencial, lógico, e lógico, você utiliza mais o corporal. A gente tem que explorar mais isso, até na hipnose, é verdade. o corporal. Eu queria abrir a Astir. Astir, você está aí presente? Tá, né? Astir, eu queria que você me falasse um pouquinho. A Astir é psiquiatra, né? Ótimo. Eu queria que, sobre o ponto de vista da psiquiatria, como que o psiquiatra vê essas pessoas com essas dependências tecnológicas hoje e como que eles trabalham ou abordam, se abordam com medicamento ou não? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Astir. Sim, Então, a dependência tecnológica é semelhante às outras dependências, né? A dependência ao álcool, à maconha, é o mesmo mecanismo, né? E a abordagem medicamentosa, ela não é tão importante como se fosse do álcool, que o álcool traz muitas complicações orgânicas, outras, né? E por trás de uma dependência química, tem muitas outras patologias. Se você for pesquisar, você vai ver que ele tem toque, ele tem depressão, ele tem uma psicose, ele tem um transtorno de personalidade, tem mais patologia do que o que eu tenho de experiência do que com o dependente do celular, que é o mais comum, né? O celular não tem tantas outras coisas. E a abordagem, o convencer que ele é um dependente, né? Chegar a convencer, conversar com a família, como a Márcia colocou, que a família é importantíssima. Ela vem muito fragilizada, a família vem muito fragilizada. A gente tem que dar um suporte e dizer, a senhora tem o poder de atuar, né? Tem o poder de disciplinar e tal. É como aquela criança que vem, que só come besteira, só come isso. Eu digo, quem compra besteira? Ela vai no supermercado, ela tem salário para comprar. Quem compra o celular? Então, a gente levanta essas questões para começar que os pais, devolver o poder aos pais, que eles têm o poder, né? Eles estão fora de ter, eles não, acham que não tem poder, que o poder é do outro, é deles, não é da professora, né? Eles também têm essa participação. E essa inclusão aí da terapia familiar, isso é muito importante. Às vezes o pai e a mãe não estão sabendo o papel dele, a postura, será que eu sou agressivo, será que eu vou é, desenvolver mais uma outra patologia no meu filho? Ele vai se sentir desamparado, tem muita culpa, né? Tem muita culpa. Mas a terapia cognitiva comportamental e a hipnose é o recurso mais adequado nesse contexto, né? Mas a compulsão mesmo, ou até na hora que a Márcia estava falando do cigarro, né? Porque no cigarro, sim. os níveis de nicotina, ela vai caindo, com meia hora vai caindo, por isso que ele acende o cigarro fora do outro. E com o dependente, o nível de dopa, porque a excitação, o cortisol faz com que produza dopa, porque ele se sente feliz, porque está ganhando, está competindo, né? O cigarro é isso. E aí, como ela falou, o cigarro mais importante é o da manhã, porque ele dormiu e caíram os níveis de nicotina e o cérebro, o sistema nervoso, está ávido, querendo mais. Eles também diminuiu a dopa, estimulada pela estação de ganhar, e eles querem de novo para continuar nessa compulsão, né? E às vezes eu faço um contrato. Então você não dorme, fica até 2 da manhã no celular. Aí eu falo, olha, você perdeu tanto. Quantas horas você estuda, dedica para o estudo? Vamos fazer um compromisso? Né? Das horas de estudo, combinar com os pais, olha, tem hora de estudar, hora de pegar o celular. Então, a partir da meia-noite, não pegar mais o celular. Aí depois diminui com a semana, passa para pegar 11 horas, até chegar um horário que seja mais aceitável.
Porque cortar de vez ele não vem mais. Fica difícil, né? Mas tem muitas crianças dependentes, não namora, como o Osmar está dizendo aí, da coisa sexual, isso é um perigo, né? Sim, Não tem mais o contato físico. O Exatamente. contato O virtual é sexo solitário que está na moda, sexo o solitário, sexo isso é terrível. solitário está fazendo com que as pessoas comecem a ter medo e até aversão do sexo presencial É, e começam a, né, é, estão vivenciando isso, o prazer imaginário, o prazer fantasioso, né, e complicado. Outra coisa interessante que você falou, assim, qualquer que seja as dependências, as compulsões, principalmente as compulsões, as dependências, né, são a terapia familiar, não tem jeito. Não tem jeito, tem que ser terapia familiar, tem que ser progressiva também. Eu acho que você falou uma coisa interessante, né? É igual quando a gente vai fazer uma dessensibilização. A gente faz uma dessensibilização progressiva, né? Porque você faz a dessensibilização torrencial, por exemplo, a pessoa tem medo de barata. Se você pega aquela pessoa, põe ela dentro de uma sala cheia de barata para dessensibilizar, ela não volta mais, isso se ela não tiver um ataque cardíaco lá dentro, né? Então, você tem que ir fazendo a dessensibilização progressiva. E aqui eu acho que também tem que ser assim. A gente tem que. A Márcia falou uma estratégia bem interessante, que é essa negociação familiar, né? E que a Sil também coloca, essa negociação familiar. Então, os familiares precisam ser tratados. A psicoeducação começa no familiar. Eles têm que entender que aquela pessoa tá doente, que aquela doença precisa ser tratada. O grande problema é quando a pessoa já é adulta, né? Quando ela tem pais, ainda quando é criança, a gente ainda tem uma pequena chance, sabendo que vai dar problema. Olha, eu vivia há 2 dias atrás, eu estava na casa de uma tia minha e o netinho dela estava em casa. E foi muito gozado, porque isso que você falou, Márcia, ele estava assistindo televisão, Netflix, desenho. E aí eu cheguei lá e a avó falou assim: olha, desliga a televisão, depois você volta a assistir. Desliga a televisão, porque agora estamos com visita, vamos ver o seu tio, vamos tal, né? E o menino chegou e falou: não, eu não vou desligar, eu não vou. Começou, de repente, do nada, começou a ficar mal criado, mal criado. Eu vi que ela foi lá, tomou o controle remoto da mão dele e desligou a televisão, ele foi lá, pegou uns brinquedos que estava, jogou na parede, não sei o que quer dizer. Né? Deu um quadro todo, isso mostrando o quê? Que essa dependência, e que os pais muitas vezes terminam fazendo isso, como a Márcia mesmo contou a história dos pais, dá o celular para ele ficar quieto para a gente poder trabalhar. E a gente muitas sim. vezes não se toca o quão nocivo nós estamos sendo com os nossos filhos quando a gente está fazendo, a gente está direcionando ele para essa patologia na realidade, né? Osmar, a coisa é tão séria. Fui na casa de uma senhora de 97 anos, porque ela faz boininhas e ela queria doar para alguém. Vou na sua casa, que eu vou pegar para levar para casa Ronald McDonald, que como não existe só aqui no Rio, existem outros estados. Aqui para o Rio não serve, porque isso é quente. Eles vão destinar para outro estado. E ela estava cuidando do bisneto, de 9. A Xir, olha só essa, ela estava cuidando do bisneto de 9. Aí eu cheguei lá, ela me tratou muito bem, né? Obrigada por você estar fazendo isso. E eu percebo que o garoto está na televisão. Aí eu sentei perto dele, eu disse oi. Aí ele, oi, mas sem olhar para mim. Oi, o que você está assistindo? No Netflix, a polícia dos Estados Unidos, como é que eles fazem para pegar as pessoas que fazem mal? Chega, põe o pé na cabeça, faz não sei o quê. Gente, era uma cena horrorosa que eu estava vendo. E eu parada, né? E eu disse, ah, tá. Aí eu virei para a avó dele. A senhora viu o que ele está assistindo?
Márcia, a gente está muito feliz. Eu disse, feliz por ele estar assistindo isso? Sim, ele vai ser policial quando crescer, porque ele já está aprendendo como é que faz isso. Então, Axi, imagina, essa criança, ela fica assistindo o dia inteiro aquilo. Que policial que essa criança vai ser? E a Uhum. família não está percebendo o que está acontecendo. E ainda estimula. Ela fica lá fazendo o tricôzinho, o crochêzinho dela. Ele está protegido em casa. E ela fala para todo Ele mundo, está ele é ali um assistindo. anjinho, fica quietinho, não dá nenhum trabalho. É um amor de criança. Você está É. entendendo? Os pais dizem, ela diz, o meu filho, entendeu? Fica muito feliz dele ficar aqui em casa, porque sabe, entendeu? Que ele está tendo tudo do bom. Eu disse, a comida, né? Ela disse, eu cozinho especialmente para ele. Eu disse, ai, que bom. Não intervi mais, entendeu? Porque não era o caso, eu estava ali por um outro motivo. E principalmente, você veja, a família estava toda dizendo, ok, continua, isso tá bom, sabe? O que vai acontecer no futuro, Osmar? É. Esse é um futuro negro, Não, uma nuvem negra se aproxima por aí. Tá difícil, você está porque entendendo? você lidar com isso não vai ser fácil, viu, Márcio? Não vai ser fácil. Partindo do princípio que os pais, muitos desses pais, já são dependentes também. Até por... eu dei uma parada, porque realmente eu entrei numa estafa e eu cheguei num momento, eu falei para minha mulher, falei, eu não estou fazendo mais nada. Eu não estava cuidando da casa, que eu gosto. Eu não estava brincando com os meus cachorros. Eu tenho 6 cachorros. Eu adoro animal. Uau! Não estava brincando com os cachorros, não estava jogando, não estava ligando para os amigos. Você entende? Então, de repente, eu comecei a perceber, falei, não, eu preciso. Aí eu parei. Eu parei de mexer no computador. Lógico, ainda tem o celular, mas o celular eu estou me policiando. Eu acordo de manhã, sabe o que eu faço? Eu pego o celular, põe dentro da minha gavetinha para não ouvir nem ele tocar. Porque senão a gente fica ouvindo o sinal e fica curioso querendo saber quem é que está mandando mensagem. Né? Então eu ponho para conseguir ficar algumas horas sem ver o celular. Senão não tem jeito, né? A gente acaba, o que é muito colocado, a gente vai perdendo o limite, a gente vai Exatamente. perdendo tempo, sabe? Aquela coisa, vou ver 5 minutinhos. Quando você vai ver, você já ficou Só 2 quem está horas. mandando mensagem, é. Aí quando você vai ver, você Uhum. perdeu a noção do tempo. É. E essa noção do tempo, o tempo é muito caro, gente. Porque o tempo, ele diz o que que nós somos, o que que nós estamos vivendo, o que que nós estamos realmente, entendeu? Deixando para esse mundo. Porque cada um de nós deixamos alguma coisa. Quando a gente fica preso a isso, né, a gente vai se desconectando. E a minha maior preocupação, fora essa desconexão toda, é a inteligência artificial. Que a inteligência artificial, ela, na realidade, ela veio para a gente pensar muito pouco. Quero escrever um artigo sobre tal tema. Você vai lá, coloca e ela te dá tudo. Você ainda coloca tantas páginas, tá? Não, e hoje em dia tem Então, um tal de aquecer. Você pega algum artigo seu, você passa o artigo, você fala, usando esse artigo e fazendo a pesquisa tal, passa para mim um livro ou não sei o quê. Ele usa o teu material e o material que ele pega junto e faz um livro já com o teu conteúdo dentro. Nossa, tá uma sacanagem. As pessoas não pensam mais. não pensam, sabe? A gente perde, justamente o que a Sueli falou, esses 4 pilares, que é o que faz a gente ficar sentado na vida, que faz a gente caminhar, entendeu? E a intuição, a minha maior preocupação, Osmar e Asti, é que as pessoas elas estão perdendo a sua intuição de
quando o Osmar falou, eu vou fazer o quarto livro, que é uma coisa muito boa, porque vai fazer com que esse grupo que vai escrever o livro, eles se conectem ao que está acontecendo no aqui e agora. Quais são os temas realmente? E um tema que a gente tem que bater muito agora, que eu falei com a Astir me deu até uma boa ideia, é trabalhar criando um livro e criando um curso, Osmar. Vamos pensar nisso. Da hipnose, entendeu? A gente trabalhando com família, porque não tem quase nada a esse respeito. Não tem muito material. A gente vai ter que criar material em cima disso. A gente sabe trabalhar muito individualmente, mas quando a gente pega a família, é um outro contexto, tá? São pessoas que aparentemente teriam que flutuar, entendeu? Dentro dos mesmos pensamentos e situações, mas a gente vê que cada um está indo para um lado diferente. Então, é um tema muito interessante, esse trabalho com a família dentro da hipnose. Na TCC tem muito, mas na Você hipnose sabe, tem muito pouco. você sabe que uma linha legal para isso, e aí eu te sugiro, Sim. você a hipnodramaturgia, hipnobiodramaturgia. Não sei se você sabe, é proibido para o psicólogo hoje trabalhar com constelação É familiar. exatamente ser, né? Quer dizer, e como um instrumento da TCC, essa abordagem em grupo, essa abordagem familiar, né? Dentro Sim, da sim. TCC e estados modificados de consciência, tal. Mas eu acho que é um dos caminhos. A Magda chegou agora aí, chegou agora e quer falar alguma coisinha. Magda, passa a Cheguei Seja bola. agora. bem-vinda, Magda. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou muito gripada e demorei um pouquinho porque tive que me aquecer um pouquinho. Cheguei agora, Márcia, não consegui entrar pelo computador, então entrei o Osmar, já é a segunda vez eu não consigo entrar pelo computador. Então, eu acabei entrando pelo celular. Peguei agora duas questões aí que realmente me levaram a fazer essa intervenção, tá? Primeiro que eu queria te prestigiar, minha amiga Márcia, Sim. claro, né? Eu sou a favor da inteligência artificial, tá? Bem colocada. No último livro, eu escrevi um último capítulo, né, sobre isso, da inveja que as pessoas têm com relação a essa tecnologia, porque todo mundo parece bem. Mas a questão da constelação, até, veja bem, é muito importante, sim, porque se você pegar qualquer livro e você sabe, porque nós fizemos os cursos do Bert Hellinger lá no Chile, depois eu fiz na Argentina com a Graziel, conheci-o pessoalmente. Ele fala do quem? Quem era o mentor dele? O Zweig. Sim. Então, ele já fazia essa hipnose e a hipnoterapia grupal. Você lembra de vários exemplos do Erickson, quando pegava os seus discípulos e dizia assim: mas se você não se dá bem com a fulana da sua família, vai primeiro reatar esse vínculo, né, para depois você trazer como, né, na tua clínica. Um pouco rouca e com muita Não, dificuldade. Magda, você foi ótima. E você sempre sabe, né, que você acrescenta alguma coisa e fundamental. A gente tem material, mas esses materiais, eles estão engavetados. A gente tem que tirar da gaveta e colocar eles mais modernos, repaginá-los. Lá, eu vejo livros, apostilas que as pessoas não fazem referência de onde tirou esse pensamento. Hoje, a terapia que mais, vamos dizer, é trabalhada, divulgada no mundo inteiro, são as terapias cognitivo-comportamentais, né? Sim, é a E a realidade. gente colocou a hipnose, quer dizer, dentro das terapias, dentro do guarda-chuva da TCC. Tanto é que a quarta onda, que a gente criou e tal, eu achei bacana porque a Marilda Lippe, que é da Sociedade Brasileira, ela comprou a ideia e fixou, quando a Uhum. gente lançou essa ideia da quarta onda no congresso que nós fizemos em São Paulo. O que acontece? Quando a gente criou isso,
a gente fixou a hipnose e os estados modificados de consciência em geral, né? Hipnose, e na época a gente não colocou só hipnose, viu, Magda? Colocamos o MDR também, viu? Como Também o MDR está parte lá. desse grupo. Então, o que que acontece? Eu acho que aí a gente começa a ter um caminho de mais respeito. Tá? A gente precisa colocar a hipnose junto com essa terapia, que ela é reconhecida, tá certo? E a partir daí, essa junção das duas começa a ser um pouco mais respeitada. A gente trabalhar com essas práticas que não são reconhecidas pela psicologia, a gente vai queimar. Classificar tudo como TCC, isso tem autores como o Não, Milton isso não Erickson. pode. Isso não pode. Deveria, o Milton Erickson deve estar revirando no túmulo, a afinada Shapiro também, com certeza, tá? Porque não é, né? Mas, Eu fiz, Magda, não é que não é. mas não é que é. Hipnoterapia não é TCC. Não é. A gente tem a junção da TCC com a prática da Então, hipnoterapia. A isso, junção da TCC com o MDR, a junção. É isso que caracteriza a quarta onda. Não é que ela é. não é. ela é. Não é. Antes da gente terminar, eu queria que a Aham. Márcia falasse de como que o pessoal vai fazer, quando é que ela vai lançar o livro dela aqui em São Paulo, ou se vai ser só aí no Rio, e quando é que vai estar disponível, e como que a pessoa faz para conseguir esse livro. Olha, ele já está disponível, tá? Olha só, vou fazer propaganda, né? Ele já está disponível pela Amazon, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Ponto Frio, É e-book ou físico? tanto os dois. E nós vamos fazer o lançamento internacional, vamos montar uma live no dia 19 de novembro agora, às 20h10, né? No meu Instagram, que é o Mar Psi Matias, né? Você Espero manda todos para o vocês. grupo de estudos, hein? Mando sim. Mando, né? Vai ser uma comemoração muito grande com vocês e a gente vai fazer uma inovação. Sabe qual é, Osmar? Porque Fala, a gente lógico. percebeu que todo mundo gosta de ganhar, já reparou isso? É lógico. Então, o que que a gente vai fazer? Quem participar dessa live, nós vamos dar uma palestra em dezembro. As pessoas que participarem da live não vão pagar a palestra, entendeu? Só quem não participar é que vai pagar a palestra. Então, acho que é um atrativo que a gente vai dando cada vez mais para as pessoas interagirem. Legal. Coloca isso no grupo depois. Manda para mim que eu ponho no grupo de estudos. Com certeza, estou colocando, né? Estou esperando todos vocês, no dia 19. E o horário simbólico, olha só, 20h10. 20h10. Tá bom. Tudo bem. Aí a gente divulga. Gente, eu acho que Pode. já são mais de 10 horas. Está na hora da gente ir terminando. Eu queria agradecer a Márcia, foi muito bacana a tua Obrigada, Osmar. explicação. E depois esse bate-papo, eu acho que é onde a gente mais aprende, é onde a gente mais reflete sobre o tema, né? Essas Sim, reflexões que a gente vai fazendo, né? Com ideias, novas propostas. Eu acho que isso é o que faz a gente crescer a cada dia, né? No grupo. Queria te agradecer, Márcia, agradecer o pessoal que está presente até agora, Asti, Magda, a Regina, a Ivanir, não sei se já saiu, a Mônica, a Cleide, e a todo mundo que está até esse horário aí segurando a barra, essa discussão nossa aqui, mas que eu acho que isso é o mais gostoso dessas reuniões, tá? Agradeço a todos vocês e boa noite até no mês que vem, em dezembro, eu não sei se nós vamos ter, vai depender da data, tá? E janeiro também, normalmente, a gente não faz porque é férias. Então, ou a gente faz em dezembro, ou então a gente só se vê em fevereiro. Mas a gente fica ligado no grupo de estudos que a gente vai se falando, tá bom? Boa noite para todos, um abraço. boa noite. Boa noite. Obrigada, Márcia. Adorei. Foi um prazer.
Boa noite a todos. Então, vamos Boa noite. encerrar a reunião.